Meus irmãos e irmãs, uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias, aqui em Apocalipse, capítulo 10, vamos ler os versículos 1 a 7. Vamos estudar mais um oásis no livro de Apocalipse. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto, pôs os pés, o direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, no grande nome de Jesus, o teu santo, o teu amado Filho, é neste nome que nós nos colocamos e também pedimos que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha se revelar, que o Senhor venha trazer a nós tua palavra. Te pedimos encarecidamente no nome de Jesus. Fale a nós, Senhor. Nos ajude a perceber, Senhor, a grandeza desta revelação contida nesses textos. Consola-nos, conforta-nos, exorta-nos, leva-nos às águas de descanso. Mostra-nos, Senhor, que somente o Senhor pode preparar para nós uma mesa onde estamos cercados de adversários e que nós só temos o Senhor como nosso escudo, como a nossa rocha, como a nossa fortaleza, como o nosso protetor, como o nosso sustentador. Ajuda-nos nesta hora. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, vamos entender um pouco mais aqui no livro de Apocalipse sobre esses oásis. Como nós temos entendido até aqui, que o Senhor, Ele tem deixado vários oásis aqui. Oásis que nos levam a refletir sobre os cuidados do Senhor, sobre as mãos protetoras, sustentadoras do Senhor. Mesmo diante de crises que virão sobre este mundo, porque nós sabemos que ocorrerão catástrofes. Sabemos hoje que as manifestações malignas se intensificarão. Sabemos que toda a plataforma do império do anticristo está se formando, cada peça está se ajustando no seu devido lugar, e que um dia ele vai estabelecer o seu governo de ordem mundial. Será um tempo difícil para todas as pessoas, mas o que vemos no livro de Apocalipse, nessa perspectiva dos oásis,
é o quanto Deus cuidará dos seus, o quanto nós estaremos debaixo das mãos benditas do nosso Deus, dos seus cuidados. Aqui nós estamos diante de mais um oásis, e como temos feito com cada um, examinamos primeiro o contexto. Por quê? Porque aí nós teremos um quadro correto, adequado, do significado, do sentido desses oásis, ou de cada um desses oásis. Se você examinar, estamos lendo o capítulo 10, os versículos 1 a 7, o contexto deste oásis são dois ais que se encontram no capítulo 9. Nós sabemos que existem 3 ais. 2 estão aqui no capítulo 9. O último está na 7ª trombeta, porque a 7ª trombeta, diferente de todas as trombetas anteriores, ela abarcará um tempo muito grande. Muitos acontecimentos estão dentro da 7ª trombeta. Meus irmãos e irmãs, quando você lê, por favor, observe aqui no capítulo 9, aonde nós vamos nos deter acerca desses ais. O primeiro ai, capítulo 9, os versículos 1 a 12. Eu vou apenas resumir. Este primeiro ai é a 5ª trombeta. Se você estudar os versículos 1 a 12, aqui nós vamos ver uma estrela caída do céu na terra. É o versículo 1, uma estrela caída do céu na terra. E diz que foi dada a essa estrela a chave do poço do abismo. No versículo 3 diz: da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado, escute bem, foi-lhes dado poder, como os que têm os escorpiões na terra. Versículo 4, foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Este é o primeiro ai. Esta palavra ai, ela tem um sentido de pavor, de angústia, de espanto, de desespero. Todas essas frases se encaixam no sentido da tradução da palavra ai, porque a Bíblia vai nos falar que são 3 ais. Este é o primeiro ai. O segundo, e ainda, deixe-me colocar só o versículo 5 para formar o quadro completo deste primeiro ai. Diz assim: e foi-lhes também dado. Essa frase eu preciso ressaltá-la, para que nós entendamos algo muito importante. Foi-lhes também dado que não os matasse, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Deixe-me colocar alguns pontos aqui, antes da gente olhar esse segundo ai. Irmãos, observe esta frase que se encontra no versículo 1, foi-lhe dada. Depois no versículo 4, foi-lhes dito. E depois no versículo 5, foi-lhes também dado. Está vendo isso? São detalhes tão pequenos, que é possível que eles se passem diante de nós, escape dos nossos olhos, da nossa mente. Vou ler mais uma vez, só para vocês perceberem a sutileza, porém também a riqueza do entendimento. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo, versículo 1. Versículo 4, foi-lhe
dito que não causasse dano à terra. Versículo 5, foi-lhes também dado que não os matasse. Está vendo aqui? Então, na quinta trombeta, no primeiro ai, nós temos aqui uma grande crise que surgirá nessa terra, possivelmente, que essa grande crise mundial que vai devastar essa terra, a ponto das pessoas se sentirem como que golpeadas por escorpiões. As pessoas entraram em pânico, em desespero. E diz aqui que esses seres do inferno, eles terão liberdade, porém uma liberdade determinada por Deus. Olha essas frases, foi dado, está vendo? Foi-lhes dito. Você vai ver nessas três frases, versículo 1, versículo 4, versículo 5, que quem vai dar esta autoridade é Deus. Quem está por detrás dessa frase? Foi-lhe dada a chave. Quem? Quem deu a chave? Quem que disse para esses gafanhotos aqui que não causasse dano à erva da terra e nem qualquer coisa verde, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus? Quem que disse? Quem deu essa autoridade? Quem que deu essa autoridade assim? Foi-lhes também dado que não os matasse, e sim que os atormentassem por 5 meses. Quem que está por detrás disso? Quem? Deus. Deus. Por isso a leitura precisa ser repetida. Por isso, irmãos, que nós não podemos ler a Bíblia de uma vez. Você precisa ler devagar. Você precisa ler e atentar. Você precisa ler e contemplar. Você precisa ler e sentir. Você precisa ler a Bíblia e deixar que o Espírito Santo te mostre o que os olhos humanos não são capazes de ver. Quem que disse para estes seres fazerem as coisas de maneira determinadas e limitadas? Quem colocou limite aqui? Não cause nenhum dano à erva, não cause dano à terra, cause dano apenas aos homens que não têm o selo de Deus na sua fronte. Nunca esqueça, irmãos, Apocalipse capítulo 7, quando os anjos se levantaram 4 anjos se levantaram para causar dano à terra, veio uma voz procedente do alto, do trono, e disse para aqueles 4 seres, que eles não causassem nenhum dano à terra, até que fosse selado, os servos de Deus na fronte. Eu tenho dito repetidas vezes, este assunto do selo de Deus e Apocalipse é de extrema importância. Nós precisamos entender este assunto do selo de Deus. O selo de Deus é um assunto de extrema importância no livro de Apocalipse. Deus sela os seus. O povo de Deus é um povo selado, porque Deus ele está trabalhando, separando, selando. E até que o último seja selado, nenhum mal começará a agir sobre essa terra. E aqui, na quinta trombeta, Deus colocou limite. Não cause dano à erva verde, não cause dano à terra, somente aos homens que não têm o selo de Deus em suas frontes. Então foi-lhes dito, foi-lhes dado, isso é muito importante, que não os matasse, porém que os atormentasse. Este é o primeiro ai. Este é o cenário que nós temos aqui. É um cenário de espanto, irmãos, porque essa palavra ai em Apocalipse significa isso, espanto. O segundo ai começa no capítulo 9, versículo 13. Se você entender, ele vai até o capítulo 11, versículo 14. Aqui eu quero resumi-lo. É a sexta trombeta,
Se você puder abrir sua Bíblia, no capítulo 9, por favor, de Apocalipse. Versículos 14. Se você quiser começar contemplando o 13, você vai ver que o sexto anjo tocou a trombeta. Eu vi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro. Aí vem o versículo 14 que eu quero que você note, também o versículo 15. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte dos homens. Irmãos, mais uma vez, chama a atenção de vocês para um detalhe. Os números em Apocalipse, eles nunca podem ser tomados no sentido literal. Os números em Apocalipse, eles precisam ser tomados dentro de uma perspectiva profética. Uma terça parte significa grande intensidade, grande quantidade. O sentido aqui é o impacto da intensidade, e nunca a quantidade exata. Então não vá por esse caminho da interpretação. Uma terça parte aqui demonstra para nós o impacto da intensidade. Ok, se você voltar, eu chamo a sua atenção, só para um detalhe subsidiário, que está aqui no versículo 12, desse mesmo capítulo 9. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então aqui está o segundo ai, na sexta trombeta. Eu quero resumir, para que nós entremos logo no capítulo 10. Este segundo ai, que forma o quadro contextual deste oásis do capítulo 10, vai nos falar da batalha do Armagedon. Ela tem o seu impacto aqui, ou o seu início aqui, me perdoe. Ela tem o seu início aqui, e ela tem a sua consumação aqui na sexta taça. Então você precisa estudar, fazer essas configurações das trombetas com as taças. Aí você saberá exatamente que vai ter a conclusão ali. Então aqui está o início da batalha do Armagedon, aquilo que muitos chamam a terceira guerra mundial. Rio Eufrates já nos denota, já nos ajuda a ver a geografia do cumprimento dessa profecia. Você sabe que o rio Eufrates, ele cortava a cidade da Babilônia. A Babilônia, a cidade da Babilônia, no passado, é o Iraque, hoje. É aquela região que está ali, o Iraque, que está também o Irã, que é a Medo-Pérsia. É importante você saber isto, porque aí você vai entender a profecia. A ideia que se tem, olhando de maneira natural, que essa batalha, ela vai acontecer ali. É certo também pensar que, talvez não que seja exatamente ali, mas por causa dos conflitos que estão envolvidos naquela região. Nós vimos há pouco um certo movimento que nos dava a perceber claramente a possibilidade de que essa batalha iria se iniciar. Porque os grandes blocos econômicos do mundo, eles convergem para aquele lugar. Os Estados Unidos, a China e a Rússia. Os Estados Unidos, apoiados por Israel, pelos países árabes, e o Irã e o Iraque, hoje formando uma certa coalizão com a Rússia e com a China. Você imagina, irmãos, passa pela cabeça de vocês a possibilidade de haver uma guerra envolvendo apenas esses 3 países, porque esses outros aí, de maneira bélica, não significa muito. Mas você já imaginou se houvesse um conflito entre a Rússia e os Estados Unidos, entre a Rússia, a China e os Estados Unidos? Irmãos, nós não temos nem ideia do que pode ser isso.
E vocês imaginaram que há poucas semanas atrás, nós estivemos à beira de acontecer isso? Não aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Não foi porque os Estados Unidos não quis, não foi porque o Irã não teve o atrevimento de enfrentar a força americana, é porque quem está no trono é que determina quando e como vai acontecer. Então, não temos que ficar preocupados. Agora, temos que saber, esse é o contexto. Este é o contexto. Ok, isso já está claro para nós. O terceiro ai, se você depois quiser, só para um estudo didático, começa no capítulo 11 e vai dos versículos 15 a 19. Porém, o nosso contexto engloba apenas esses dois ais, que estão na quinta e na sexta trombeta. Agora, irmãos, vamos entrar nos detalhes desse oásis. Então, veja, João, ele tem uma visão desses dois ais. Observe, irmãos, as 4 primeiras trombetas, elas foram apenas denominadas trombetas. Porém, quando chega na quinta, na sexta e dentro da sétima, como eu disse, a sétima trombeta, envolve muitos eventos, muitos acontecimentos. Dentre esses acontecimentos, nós temos o terceiro ai. É importante você ver isso com muita clareza. O livro de Apocalipse não tem nenhuma confusão, ele é um livro didático. A sua didática é clara, a sua hermenêutica é clara. Os pontos que são obscuros são aqueles que Deus não quer que nós saibamos o seu como, ou o como vai acontecer. É Deus que sabe. E Ele preservou isso para o nosso próprio bem. Meus irmãos e irmãs, então observe, João, quando ele tem a visão desses dois ais, então quando chega na quinta trombeta, na sexta trombeta, por que elas são chamadas de ais? Porque elas envolvem maior pavor, até porque as outras trombetas já deverão ter causado danos terríveis a esta terra, a todas as pessoas. Imagine tudo que as pessoas já estarão passando. Agora vem esta quinta trombeta, por isso que ela é chamada de um ai. A sexta trombeta, um outro ai, porque a angústia, o desespero da humanidade vai aumentar gradativamente quando cada trombeta for tocada. Então, quando chega aqui no quinto, este mundo estará devastado. O governo do anticristo já estará estabelecido com absoluta certeza. As pessoas estarão tomadas de pavor, esta é a visão que João tem. Então, quando a intensidade das catástrofes sobem no sentido da intensidade, da revelação, daquilo que João vê, agora observe, existe esse prelúdio, existe esse parêntese, que é a visão do capítulo 10, que é um oásis. Então nós precisamos agora ler novamente os detalhes desse oásis, para que nós possamos perceber a grandeza dele, e como Deus deseja que nós também venhamos ver. Então por favor, tenha na mente de vocês esses dois ais. E agora, por favor, capítulo 10, diz assim: vi outro anjo forte. Vamos analisar esta frase. Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe aqui. Meus irmãos, esta é uma chave hermenêutica para vocês entenderem Apocalipse. Vou colocar com muito cuidado. Nunca tome a palavra anjo em Apocalipse sem compreender o objetivo de cada citação, o seu contexto. Nunca generalize esta palavra, até porque ela é uma palavra genérica. Quando você observa a expressão anjo, você tem que entender que a expressão anjo é um substantivo de ofício e não de natureza. Guarde isso, isso tem que ficar gravado, irmãos.
Isso, você tem que escrever isso na sua Bíblia aí, em Apocalipse. Quando você lê em Apocalipse, a palavra anjo, você vai ver que em muitos lugares fala de anjos mesmo. Anjos, seres angelicais. Só que em outros lugares, a expressão ali não se refere a um ser angelical. Então não é um substantivo de natureza, é um substantivo de ofício. Este é um ponto muito importante, porque se você parte desse princípio, você vai saber quando é um ser angelical ou quando a palavra está falando de um mensageiro, porque a palavra anjo fala de mensageiro. Quando você lê no capítulo 2 e 3, ao anjo da igreja em Éfeso, você pensa, irmão ou irmã, que ali está falando de um ser angelical ou está falando de um mensageiro? É um substantivo de ofício ou é um substantivo de natureza? Claro que é de ofício, porque a palavra, na tradução, significa mensageiro. Esse é um ponto muito importante. Fala do ofício do mensageiro. Não se refere à natureza angelical dos seres celestes, e sim ao ofício daquele que é o portador da mensagem. Então João aqui, ele está olhando para o anjo forte. Por que o anjo forte? Por que é um substantivo de ofício e não de natureza? Porque ele tem uma mensagem para falar. Esse anjo vai falar. Ele tem a mensagem aqui. Ele é o personagem central deste capítulo, esse anjo forte. Quem é ele? Quem é este anjo? Nós vamos descobrir. Precisamos olhar de forma microscópica para esses textos, para sabermos quem é este anjo. E a visão que você vai ter, isto é, a revelação que você vai subtrair dessa leitura, é que vai determinar a interpretação. Então vamos lá. Na Bíblia, tanto homens como seres angelicais eram chamados de anjo. Vou dar alguns exemplos. Em Mateus capítulo 11, versículo 10. Lucas, capítulo 7, versículo 24. E capítulo 9, versículo 52. A palavra mensageiro, nesses textos que eu acabei de citar, é a mesma palavra para anjo, aqui no capítulo 10, versículo 1. Permita-me ler apenas um texto, só para que nós tenhamos aqui segurança do que estamos vendo. Mateus 11:10 diz: este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro. Quem é este mensageiro aqui? João Batista. A palavra mensageiro aqui nesse texto, com referência a João Batista, é a mesma palavra para anjo em Apocalipse capítulo 10, versículo 1. Então você percebeu que o termo é genérico? Porque João Batista não era um ser angelical, ele era um homem, como eu e você. Se você estudar a Bíblia, você vai perceber, você vai descobrir que existem 176 menções a anjos, e elas seguem esse padrão hermenêutico que eu acabei de dizer para vocês. Agora, eu quero chamar a atenção para um detalhe. No Antigo Testamento, existem 51 menção a anjo de uma forma muito distinta, em especial ao anjo de Jeová, ao anjo de Jeová. Eu quero destacar apenas algumas referências. Se vocês quiserem ler comigo, eu vou só citar e eu vou ler bem rápido, para que a gente possa ganhar tempo, senão a gente não vai chegar ao fim dessa mensagem hoje. A primeira menção que eu quero lhes dar está em Gênesis capítulo 22, os versículos 11 e 12, que diz assim: mas do céu, quando Abraão estava sacrificando Isaque, mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui.
Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me, olha esse me aí, me negasse o filho, teu único filho. Quem foi que disse, porquanto não me negaste o teu filho? Aqui está claro, o anjo do Senhor. Está na sua Bíblia aí. O anjo, foi o anjo que disse, porquanto não me negaste o teu filho. E a gente fala sempre que foi Deus que falou isso, e não está errado. Está errado é a gente não entender o significado dessa frase, anjo do Senhor. Vamos para mais uma porção. Vamos ler aqui Êxodo, capítulo 3, e o versículo 1, quando diz que Moisés apacentava o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. E diz que Moisés, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça não se consumia, ela se ardia no fogo. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queimava. Versículo 4: vendo o Senhor que ele voltava para ver Deus, observe, versículo 2, o que diz o versículo 2? Apareceu-lhe o anjo do Senhor. E o que ele diz no versículo 4? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus. Eu te pergunto, quem apareceu para Moisés? O anjo do Senhor. Como é que a gente vai fazer com a Bíblia, irmãos? Nós temos que ter uma maneira correta de ler a palavra de Deus. Nós temos que tirar dos nossos olhos toda forma de axiologia. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o Senhor o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Vamos para a última porção que eu quero compartilhar com vocês. Livro de Juízes, capítulo 6, os versículos 12 a 14. Começa assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, versículos 12 a 14, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio isto? Por que nos sobreveio isto? E que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Agora observe o versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Está vendo aí, irmãos? Que coisa linda. Apareceu o anjo do Senhor. Versículo 14. Então se virou o Senhor para ele. Quem é esse anjo do Senhor? Então vamos aqui. Nós sabemos que esta é uma menção teofânica do nosso Senhor Jesus.
Essa frase, anjo do Senhor, é uma expressão teofânica, é uma cristofania, isto é, uma aparição de Cristo no Velho Testamento. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda estudar esse assunto, o anjo do Senhor. Tudo isso, irmãos, esses textos nos dão uma base para entendermos o capítulo 10, versículo 1 de Apocalipse. Por quê? Aqui nós vamos ver detalhes. Existem várias menções extraordinárias sobre essa cristofania, como por exemplo em Isaías, capítulo 63, versículo 9, onde nós temos o anjo da tua face, o anjo da tua face. A palavra aí na sua Bíblia é presença, o anjo da tua presença, só que se você traduzir a palavra presença, é a palavra hebraica peniim, da onde vem peniel, face de Deus. Então o que significa? Isaías 63, 9, o anjo da face de Deus. Deus, ele se revelou na face do seu Filho. Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. O Pai só é visto nele, ele é a expressão exata do Pai. Então que grandiosidade, que altura, que largura, que comprimento, que profundidade nós encontramos nessa cristofania, nessa declaração, nessa apresentação, nessa revelação do anjo do Senhor no Velho Testamento. Porque ele não era um anjo, no sentido angelical do termo, mas aquele que tem a mensagem, aquele que tem a palavra. Esse anjo não é aquele que tem a palavra, ele é aquele que é a palavra. Então vamos lá. Veja no versículo 1 de Apocalipse capítulo 10, detalhes sobre esse anjo. Então nós vamos ver aqui, que este anjo, ele tem alguns detalhes cristológicos apresentados no livro de Apocalipse. Vamos a esses detalhes. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. Vamos observar cada detalhe desse anjo. Primeiro aqui, por favor. Primeiro, diz que esse anjo, ele tinha um arco-íris sobre a sua cabeça. O arco-íris. Meus irmãos, o que espiritualmente significa arco-íris? Qual o sentido de arco-íris para nós? Eu vou te dar os textos. Em Gênesis, capítulo 9, versículos 13 a 16, ao final do dilúvio, quando Deus fez vir aquele arco, o arco-íris, como um sinal da sua fidelidade, como um sinal do pacto, que Deus estava estabelecendo ali, que jamais ele iria destruir a água, ou a terra, que jamais ele iria destruir a terra com água. Aqui você vai ver, versículo 13, porém nas nuvens o meu arco, e será por sinal de aliança entre mim e a terra. Então o que significa o arco-íris? Aqui está a primeira menção, significa um pacto, significa uma aliança. Então podemos dizer assim, esse anjo é o anjo da aliança, é o anjo do pacto. O que nós estamos aqui fazendo, irmãos, é construindo a visão por meio da revelação na própria palavra. Esse é o anjo do pacto, esse é o anjo da aliança. Versículo 15, diz, então me lembrarei, Gênesis 9,15, então me lembrarei da aliança, porque firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes. Irmãos, preste atenção, todos os seres viventes, uma aliança entre mim e vós. Por que Deus está mostrando esse anjo aqui? Esse anjo do pacto,
Esse anjo que veio coroado com arco-íris. Por quê? Porque agora, irmãos, nossa mente se volta. Primeiro, para sabermos que um dia Deus julgou toda esta terra. Deus julgou toda esta terra. Ele exterminou todos os homens. Ele exterminou todos os seres por meio do dilúvio. E ele salvou uma família. Ele os colocou dentro de uma arca e ali fechou a porta e os guardou durante todo o dilúvio. Deus está trazendo isso à nossa memória, que Deus vai julgar essa terra. E com o seu braço forte, Ele vai guardar a sua igreja, o seu povo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da grande tribulação, que virá sobre todos, para provar os moradores da terra. Interessante, irmãos, que a palavra guardar aqui no texto grego, de Apocalipse 3:10, ela vem de um termo que significa guardar no sentido elevado da palavra. Guardar no sentido que ele vai sustentar bem alto. É como você pode ver aquela arca, naquele mar do dilúvio, sendo sustentada pelas mãos de Deus. Assim Deus também quer que nós saibamos que Ele vai julgar, mas Ele vai nos sustentar, Ele vai nos guardar. Vamos mais, o arco-íris aqui, fala do testemunho da fidelidade de Deus, fala da estabilidade eterna, da aliança que Deus estabeleceu. E terceiro, por que esse arco-íris aparece na cabeça do anjo? Porque esse é o anjo da aliança, esse é o anjo que proclama para nós, guarde isso, irmãos, é o anjo que proclama para nós, que Deus é fiel eternamente e que Ele vela para cumprir a sua palavra. Vamos para um outro detalhe. Com o arco-íris por cima da sua cabeça, o seu rosto era como o sol. Rosto como o sol. Deixe-me ler alguns textos para vocês de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, e o versículo 16. Diz assim, o nosso Senhor Jesus, Ele é aquele que tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando João teve a visão do nosso Senhor como aquele grande sumo sacerdote que aparece no capítulo 1, aquela visão que João se sentiu tão esmagado, a ponto dele dizer que caiu como morto aos seus pés. Ele olhou para aquela face do capítulo 1, daquele ser magnífico do capítulo 1 de Apocalipse, é a sua primeira visão. E quando João olha para aquele ser, ele vê a sua face. Como ele descreve esta face do capítulo 1? Ele descreve que o seu rosto é como o sol. Agora no capítulo 10, ele vê aquele anjo forte, coroado de um arco-íris, coroado pela glória da fidelidade de Deus, da aliança de Deus, do pacto de Deus. E agora João olha para aquele rosto, o que ele vê? Ele vê a sua face brilhando como o sol. Quem é este anjo para João? Com certeza João não teve nenhuma dúvida que o anjo do capítulo 10 é o mesmo grande sumo sacerdote do capítulo 1. É isso que ele vai ver. Veja o capítulo 21 de Apocalipse. Veja aqui, capítulo 21 de Apocalipse. Versículo 23, diz assim, a cidade, a Nova Jerusalém,
não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro é a sua lâmpada. Vamos mais, irmãos, vamos avançar um pouco mais. Capítulo 22, versículo 5. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz, nem de candeia, nem da luz do sol. Por quê? Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. É por isso que a sua face é como um sol. Por quê? Porque este não é o sol, como nós temos o sol. João descreveu o brilho da face, mas aqui nós descobrimos que não é o brilho naturalmente do sol. Foi o que João conseguiu descrever daquele brilho intenso que fluía daquela face. E agora nós descobrimos que o brilho dessa face é o brilho da glória de Deus. É o brilho que vai nos iluminar. Não vamos precisar de luz alguma, porque o Senhor será a nossa luz. O seu rosto brilha como o sol. Vamos ver mais ainda sobre esse anjo. Capítulo 10, versículo 1. Diz assim: as pernas como coluna de fogo. Olha que descrição linda. Volte para Apocalipse capítulo 1, versículo 15, quando João está vendo o Senhor, ali no capítulo 1, aí no versículo 15 diz, os pés, semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha. É a mesma descrição, em outras palavras, suas pernas como uma coluna de fogo. Aqui diz, as pernas desse ser que ele viu, é como bronze polido, refinado numa fornalha. Uma outra forma de descrever o que ele está vendo no capítulo 10. Aí ele diz mais ainda, sobre este anjo, diz que ele pôs o pé direito sobre a terra, sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. É porque eu quero te mostrar algo aqui. Volte um pouquinho comigo. Veja que diz que esse anjo, antes de analisarmos aqui esse ponto que eu acabei de colocar, volte um pouquinho, só para me te mostrar um detalhe muito lindo, dessa visão cristofânica. Deixe-me te mostrar algo muito lindo aqui. Diz que ele estava vestido numa nuvem, vestido numa nuvem. Olha aí, vi outro anjo forte descendo do céu, envolto numa nuvem. Aqui eu quero te mostrar algo muito especial. Livro do profeta Daniel, capítulo 7 e o versículo 13, diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem. Como filho do homem, como Daniel viu, da mesma forma que João viu, descendo envolvido por uma nuvem, com certeza, uma nuvem de glória. Mas ainda, Mateus, capítulo 24, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Vindo, envolvido pelas nuvens dos céus, com poder e muita glória. Ainda em Mateus, capítulo 26, versículo 64, aqui o nosso Senhor Jesus, ele vai responder: tu o disseste, entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Tome todos esses textos, é um quadro, coloque junto com Apocalipse capítulo 10, e você saberá
Quem é este anjo? Este anjo forte, descendo em volta de uma nuvem. O único anjo que a Bíblia descreve envolto em uma nuvem é o nosso eterno e amado Senhor Jesus Cristo. Vamos mais. Há detalhes preciosos aqui. Aí diz: pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que isso quer nos dizer? Eu vou sintetizar isso com duas declarações. A primeira, quando João vê este anjo aqui com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, a primeira lição que este ato significa: este grande e poderoso anjo, seu rosto brilhava com a glória dos céus, com a glória de Deus, e ele coloca o seu pé sobre o mar e sobre a terra. O que isso quer nos dizer? Primeiro, João havia visto esses dois ais angustiantes, pavor, desespero, mortes. Quantas coisas poderíamos empilhar em torno destes ais? Mas agora ele tem uma visão completamente diferente. Agora ele está vendo: o Senhor é fiel, o Senhor não destruirá o seu povo, o Senhor guardará o seu povo, o Senhor sustentará o seu povo. E ele agora coloca o pé sobre o mar e sobre a terra, para dizer para nós: eu estou no controle de todas as coisas. E segundo, eu domino sobre tudo que existe na terra e no mar, em todos os lugares. É isso que isso vai nos mostrar. Ele está agora com seus pés sobre o mar, sobre a terra. Aleluias. Deixe-me mostrar algo para vocês. Vamos para o livro de Daniel mais uma vez. Daniel capítulo 12. Vamos ler os versículos 1 a 7. Veja como essa visão deste capítulo 10, ela tem tantas vertentes de glória, tantas vertentes que nos motivam, tantas vertentes que alimentam nossa fé. Veja que em cada detalhe nós somos motivados a ter gozo, a ter alegria, a não entrar em pânico, a não entrar em depressão, a não ser governados pelas compulsões que têm esmagado este mundo, pelos transtornos de ansiedade. Pelo contrário, irmãos, à medida que a palavra de Deus, ela vai penetrando para dentro dessa visão, ela vai abrindo tantas vertentes, e aí você vai vendo tantas glórias, tantas riquezas, tantas revelações. Isso nos deixa tão cheio de alegria, irmãos, tão cheio de gozo. Há um senso de pertencimento eterno, de alegria que vem no nosso ser, de se sentir tão especial para Deus, apesar de nós, apesar de tudo que você está vendo agora, apesar de tudo que você vê pela palavra de Deus que estará no futuro próximo, tanto desespero, angústias e aflições que vão assolar essa terra, e hoje eu e você estamos aqui. Que privilégio é esse para mim e para você? Estar aqui diante do Senhor, ouvindo estas palavras, eu e você podemos regozijar por antecipação. Você percebe isso, irmãos? Isso é muito especial. Isso faz você se sentir tão abraçado, irmãos. Isso faz você se sentir tão amado. É como Noé podia se sentir dentro daquela arca. Ele olhava para todos os lados. O que ele via? Águas. Como ele pôde ficar sustentado ali, sem nenhuma ciência, sem nenhuma tecnologia? É porque, irmãos, esse anjo forte, com o arco-íris sobre a sua cabeça, com a sua face, com a luz da glória de Deus, esse anjo que põe os seus pés sobre a terra e sobre o mar, ele estava ali com o seu braço forte, sustentado. Glórias a Deus.
Vamos ler Daniel, capítulo 12, versículos 1 a 7. Diz assim, está falando desse tempo, irmãos. Preste muita atenção, vamos perceber a delicadeza das palavras. Perceba o Espírito Santo soprando essas palavras no seu coração e te dando uma percepção mais profunda do que nós estamos lendo em Apocalipse capítulo 10. Nesse tempo, levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, na qual nunca houve. Com certeza será o tempo da grande tribulação, e esses textos são claros e vão dizer isso. Como nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo, porque Daniel olhava para frente. Mas, observe, haverá tempo de angústia como nunca houve, mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Irmãos, olhe aí no livro de Apocalipse, quantas vezes aparece esta frase, escrito no livro da vida. Aqueles cujos nomes foram achados no livro, escritos no livro da vida, quantas vezes? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, essa palavra sábio, irmãos, é uma palavra muito interessante. Ocorre 9 vezes aqui no livro do profeta Daniel. Olha o significado dessa palavra. Eu vou pegar apenas 2 textos que vão ampliar o sentido dela para nós. Primeiro, está em Daniel, capítulo 1, o versículo 4. Diz assim: jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria. É o que significa esta palavra sábio aqui. Instruídos na sabedoria. Aqueles que forem instruídos na sabedoria. Vou pegar um outro texto que vai mostrar mais a largura, a profundidade dessa palavra sábio aqui. Daniel 9:13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades. Agora veja, e nos aplicarmos a tua verdade. Essa frase, aplicar a tua verdade, é isso que você vai encontrar aqui, é o sentido dessa palavra sábio. Aqueles que se aplicam na verdade, aqueles que são instruídos na sabedoria. Então ele diz, os que forem instruídos na sabedoria, os que forem aplicados na verdade, esses, pois, resplandecerão como fulgor no firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Versículo 4, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, porque o livro de Daniel, ele está selado. Agora aqui em Apocalipse, Deus abriu, nosso Senhor Jesus, lá no capítulo 5, Ele abriu os selos. Ele abriu os selos para cumprir todo o propósito de Deus. Ele vai cumprir tudo que está escrito no livro do profeta Daniel. Encerra o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, agora observe, eis que estava em pé outros 2, isto é, outros 2 anjos, um de um lado do rio, o outro do outro lado, e um deles disse ao homem, veja, irmãos, que nesse cenário de anjos tem um homem, vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Aí eles perguntaram, quando se cumprirão essas maravilhas? Preste atenção aí, irmãos. Ouviu o homem, vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, o Deus Pai, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos e meio, que será para mim, até onde eu consigo enxergar, tanto em Daniel como no livro de Apocalipse, o tempo da grande tribulação. Está vendo aqui? E quando se acabar a destruição
do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Possivelmente, irmãos, essa frase, poder do povo santo, se refere à nação de Israel, porque a nação de Israel será duramente tratada no tempo da grande tribulação, para que eles se voltem para o Senhor. Este não é assunto para agora. Versículo 8, eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas, e sela até o tempo do fim. Está vendo, irmãos? Aí o Senhor diz para Daniel, sela. Se você observar com detalhes aqui, se você observar de maneira microscópica aqui, você vai ver a conexão que existe dessa visão com aquela visão do capítulo 10 e o seu contexto. E é justamente isso que o Senhor está nos dizendo aqui, irmãos. Não é para nós nos amedrontarmos com o que está por vir, não é para você se acovardar, não é para você retroceder. O Senhor está falando a nós nesses dias, é para que a nossa fé seja renovada, é para que nós sejamos encorajados, é para que nós venhamos ter os nossos olhares voltados para o Senhor. O Senhor vai mover algo extraordinário nesse tempo, Ele fará descer a sua chuva seródia sobre nós. Nesse tempo vamos experimentar um grande e poderoso avivamento como nunca, irmãos, porque será o tempo em que nós estaremos vivendo nas portas da volta do nosso Senhor. Nós teremos certeza, nós teremos convicção, nós estaremos vivendo um dos melhores tempos da nossa vida, por mais que seja o tempo mais angustiante nessa terra, por mais que seja um tempo de grande dor nessa terra, não importa, irmãos, porque nós estaremos vendo o cumprimento dessas profecias. Nós estaremos, não é lendo o jornal, nós estaremos contemplando aquilo que Deus nos fala na sua palavra, e sendo renovados por isso. Então, na sequência aqui do capítulo 10, o nosso tempo já terminou. João diz que esse anjo tinha um livrinho, ele pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e ele bradou em grande voz, como ruge o leão, porque este é o leão da tribo de Judá. E quando bradou, veio 7 trovões, e logo que falaram os 7 trovões, João ia escrever. João viu, irmãos, com certeza ele viu tantas coisas, e quando ele se preparou para escrever, olha o que ele ouve, veio uma voz do céu e disse, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Então o anjo, que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos. Está vendo, irmãos? A mesma declaração de Daniel. Como que a gente pode, irmãos, dizer que tem confusão em Apocalipse? O mesmo anjo, o mesmo ato, ele levantou a mão para o céu, e diz assim, e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, tudo que neles existe, e diz, já não há demora, já não há demora. Sabe, irmãos, o que é isso aqui? Lembra? Qual é a pergunta lá de Daniel 12? Quando é que vai acontecer isso? Quando é que vai se cumprir isso? Lembra? Agora que ele vai responder, já não há demora, porque 1000 anos para Deus é como um dia, já não há demora. Aí ele muda de assunto, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Deus não fará nada nessa terra, sem falar primeiro com os seus servos, os profetas. Ah, irmãos, quanta riqueza temos aqui nesse oásis, quanta riqueza, quanta beleza, quantas verdades que nos renovam, que nos edificam, que nos fortalecem, quantas. Só nos resta adorar, só nos resta agradecer, só nos resta bendizer, só nos resta proclamar com toda a força dos nossos pulmões, nosso Deus é fiel, nosso Deus é fiel.
Ele não nos abandonará. Quando esses gafanhotos surgirem, ferindo as pessoas, quando as guerras surgirem e as pessoas entrarem em desespero, nós não, irmãos, porque o nosso general é Cristo. O nosso anjo do Senhor, aquele anjo de Jeová, o anjo da aliança, o grande mensageiro dos céus, aquele que é o grande mensageiro, porque ele é o Logos, ele é a mensagem, ele é a palavra. Ele estará nos encorajando, nos guardando, nos protegendo. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e nós não seremos atingidos. Por quê? Porque aos seus anjos ele dará ordem ao nosso respeito. Irmãos, isso está no Salmo 91. Você quer entender sobre esses trovões? Leia o Salmo 29. Não durma esta noite sem ler o Salmo 29. Você vai ver que Deus troveja. A voz de Deus é como um trovão. A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus destrói o cedro do Líbano. A voz de Deus é como um trovão. Só a voz de Deus é como um trovão. Se a voz de Deus é como um trovão, e esse mensageiro é a grande mensagem, então nós não temos que temer mal algum. Mal algum, irmãos. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Essa é a grande verdade. Este é o grande princípio. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, irmãos. Que o Senhor fale a todos nós. Que o Senhor nos ajude mais uma vez. Querido Deus e amado Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Senhor, nós só temos que agradecer, te adorar, porque o teu Espírito nos leva a tua palavra, a este manancial de águas vivas, onde nós somos consolados, onde o Senhor nos liberta de toda ansiedade, de todo desespero, de toda angústia, de todas as preocupações vindouras. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Como vai acontecer? Senhor, nós queremos olhar é o que tu vais fazer, e o que tu vais fazer conosco, o que o Senhor tem feito por nós, o que o Senhor é para nós, é isso que nos consola, que o Senhor é fiel, a tua palavra não retrocederá, o Senhor cumprirá toda a tua palavra neste mundo, e cumprirá todas as tuas promessas em nossas vidas. Por isso essa pequena congregação aqui te exalta nesta noite, por isso que nesta noite nós adoramos o teu grande nome. Por isso que nesta noite nós levantamos as nossas vozes para te adorar, ó eterno Deus. Nós confiamos em ti, nós confiamos na tua palavra, nós sabemos que pela tua palavra nós somos sustentados, por isso nós te agradecemos. Amém, Senhor.